Oi, gente, boa noite. Eu quero, em nome de toda a diretoria do Simproep, da professora Karina, agradecer, como sempre, a audiência de vocês aqui na nossa live do Simproep. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo de Paula, diretor do Simproep. O tema de hoje nós vamos discutir em poucos minutos como anda a nossa situação dos docentes em tempo de pandemia e principalmente em tempo de aulas em ambientes virtuais. Eu quero primeiro iniciar desejando aí a todos um bom isolamento, eu espero que todos estejam bem, e começar dizendo para vocês o seguinte: nós já estamos há aproximadamente mais de 40 dias, onde nós estamos aí desde o primeiro decreto do governador Ibanez, onde nós estamos com as aulas suspensas, né? E logo na semana seguinte, vários colegas e várias escolas começaram a adotar as aulas no ambiente virtual, né? Inclusive aulas essas que foi regulamentado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal através do parecer número 33. Eu, particularmente, eu acho que todos que estão nos assistindo, todos os professores, sabem que essa situação das aulas no ambiente virtual é uma realidade muito nova, né? Embora a educação à distância seja uma realidade há vários anos no ensino superior, na educação básica a nossa LDB não permite as aulas não só na educação à distância, mas também no ambiente virtual. Então, todos nós, sindicato, professores, escolas, gestores, fomos pegos de surpresa, né? Logo no domingo, o governador anunciou a suspensão das aulas e todo mundo teve que reinventar o seu modo de ensinar através das aulas virtuais. Então, nesse sentido, eu quero aqui trocar um pouco a experiência aí de como que o sindicato tem visto essa realidade, especificamente como que a categoria tem se comportado diante dessa nova realidade, né? E eu quero dizer para vocês que é uma realidade nova para todo mundo, né? Vocês imaginam as colegas da educação infantil ensinarem uma criança de 2, 3 anos, 4 anos de idade através do mecanismo aí no ambiente virtual. Principalmente a educação infantil, que tem uma característica muito próxima do afeto, das brincadeiras. Então, mais do que nunca, a categoria está de parabéns. Nesse momento, a gente tem conseguido atender a expectativa. Eu quero, aí, antes de continuar essa abordagem, agradecer aí a presença de vários professores, né? Estamos aqui com a professora Jussara, a professora Janine, a Rose, a Anne, vários colegas de diversas escolas do Distrito Federal, os colegas lá do Marista, do Sigma, né, das escolas pequenas do Distrito Federal. Ou seja, nós estamos aqui com audiência de mais de 1.000 professores assistindo e gestores de escola assistindo aqui a nossa live. Então, como eu estava dizendo, essa é uma realidade muito nova para a categoria. É uma realidade essa que, mais do que nunca, precisa de um esforço muito maior do que o esforço de um planejamento de uma aula presencial. E a categoria tem atingido bastante esse objetivo, né? Hoje o Sinep divulgou uma pesquisa que foi realizada pelos pais, respondida pelos pais, e 90% das escolas particulares os alunos estão tendo as aulas no ambiente virtual, com uma aceitação de mais de 50% por parte dos pais. Tudo isso, é claro que é fruto do esforço de você, professora que está nos assistindo, você, professor. Nós tivemos mais do que nunca de reinventar o modo de dar aula, né? A gente teve, lá no sindicato, eu atendi inúmeros professores dizendo assim: Rodrigo, que eu faço? É uma realidade, eu sou muito tímida, né? Não consigo falar em frente a uma câmera, não consigo me pronunciar, quero pedir demissão. E a gente percebeu ao longo desses mais de 2 meses que a categoria tem atingido, vários professores tiveram que comprar equipamento e montar mini estúdios dentro da sua casa, né, com investimento do próprio bolso, tiveram que instalar pacotes de internet. Tudo isso por quê? Pelo amor à educação e principalmente pelo compromisso. Então eu acho que todos nós estamos de parabéns. É claro que nesse aspecto da educação
no ambiente virtual, nós precisamos também de compreender de como está a saúde da nossa categoria. Né? A gente tem relatos aí de professores que ficam 5, 6, 7, 8, 10 horas na frente de computadores, na frente de câmeras gravando aula. Como está a saúde da nossa categoria? A gente já parou para perguntar. Isso sem falar, gente, que uma cobrança excessiva por parte da escola, por parte dos coordenadores, dos gestores e principalmente uma cobrança excessiva por parte também das famílias. A gente tem percebido um grande número de adoecimento de depressão por parte da categoria, o excesso de trabalho. Por isso que eu estou aqui hoje dizendo para vocês de como que o sindicato está vendo isso. Né? Logo no início da pandemia, no início da suspensão, nós tivemos dois cuidados. Primeiro, foi assinarmos um termo aditivo à nossa convenção coletiva com o Sinep, que é o Sindicato Patronal das Escolas, e assinamos também um termo aditivo com o Sindicato das Faculdades. Esse termo aditivo, ele garante que os professores possam dar aula nesse ambiente virtual, porque até então é uma realidade nova e não temos ainda uma regulamentação específica para a educação infantil ou para a educação virtual. Então nós assinamos um termo aditivo com o Sinep estipulando algumas regras, e essas regras nós precisamos de compreender. Né? Quando a gente está dando aula no ambiente presencial, nós temos a carga horária do professor. Então você pega um professor com a carga horária de 18 horas, né? Consequentemente você não precisa de ter as 18 horas no ambiente virtual. Né? Nós temos muito pouco estudo ainda do ponto de vista de quantas horas no ambiente virtual equivale a quantas horas no ambiente presencial. Mas nós temos alguns parâmetros, sim. Muita gente acha que nós não temos parâmetro, mas o Ministério da Educação, ao implementar a plataforma em educação à distância, vários estudiosos fizeram algumas análises, né? E nós chegamos assim a várias pesquisas, embora não tenha, gente, legislação, a gente tem uma compreensão, o Sindicato dos Professores, através do nosso jurídico, nós entendemos o seguinte, que a cada hora, à frente do computador, planejamento no ambiente virtual, equivale a 4 horas aulas no ambiente presencial. Então, essa realidade, ela precisa ser compreendida por parte, principalmente dos gestores das escolas. O Conselho de Educação, no parecer número 33, ele deixa claro que essas aulas no ambiente presencial, no ambiente virtual, ela será computada no ambiente presencial para efeito aí de compensação de dias letivos. Agora, cada escola tem a sua autonomia, então a orientação do sindicato é que 1 hora no ambiente virtual equivale a 4 horas no ambiente presencial. Eu quero aqui agradecer muitas participações, né, e vou ler aqui algumas perguntas para que a gente possa, e também aí durante a nossa live, esclarecendo algumas dúvidas. Eu vou ler aqui uma pergunta da professora Leide Daiane Siqueira. Trabalho em escola privada e sou contrato temporário. Tive a redução de 25% do salário na escola particular e eles solicitaram que benefício emergencial para o salário. Porém, o acordo da MP 936 não posso receber devido ao vínculo. Eu vou guardar aqui, Leide, a sua pergunta, e quando eu entrar especificamente na medida, eu vou responder aqui qual é o critério da medida provisória. Tá? Então eu quero ainda dizer para vocês aqui no ambiente virtual que o nosso entendimento é que 1 hora no ambiente virtual equivale a 4 horas no ambiente presencial. Aí muita gente está perguntando aqui na live, Rodrigo, então eu nunca trabalhei tanto como eu estou trabalhando nesse momento. Né? A coordenadora me manda aqui eu entrar no chat, me manda eu responder aluno, eu estou aqui no processo de aulas assíncronas. Né? Aulas assíncronas são aquelas aulas que são preparadas, redações, né? Aquele ambiente que o aluno possa estudar no seu ambiente natural. E as aulas síncronas são aquelas que você interage com o aluno no ambiente presencial. Como que a escola e eu vou conseguir calcular essa equivalência para que a escola, de fato, tenha justiça, que eu não trabalhe mais e não receba hora extra por isso. Então,
A gente está organizando lá no sindicato, isso vai ser a segunda fase da nossa orientação jurídica. Nós estamos tentando desenvolver um programa de informática, onde a gente coloca os horários que você tem trabalhado no ambiente virtual, e essa plataforma vai ajudar a calcular as aulas no ambiente presencial, para que depois a gente tenha condições lá na frente, não só de avaliar se a escola, na hora de construir os calendários de reposição, vai levar isso em consideração, e também do ponto de vista de cálculo de hora extra. A gente queria dizer para vocês do sindicato que esse ambiente virtual não é um ambiente aí como se fosse terra de ninguém, né? As escolas têm que ter prudência, vários donos de escola estão nos assistindo aqui nesse momento, e a gente tem dito o seguinte, tem que ter o bom senso, né? Os professores, volto a repetir, nunca trabalharam tanto como estão trabalhando no ambiente virtual. Então a gente precisa também de ter justiça e mecanismo para que esses professores tenham o direito de receber a hora extra. Andréa Sampaio, percebo que a escola está preocupada somente com os pais. Enquanto nós estamos em casa, nos sacrificando, expondo nossa cara, sem nenhum suporte tecnológico. É verdade, viu, André? O que está acontecendo? A gente tem cobrado bastante por parte das escolas, porque, eu volto a repetir, foi uma situação nova para todo mundo, né? O governador fez um decreto no domingo, na segunda não tinha mais aula. Então, as escolas têm exigido muito por parte dos professores gravações de aulas, né? E nem todo mundo, e nem todas as escolas têm oferecido suporte. Volto a repetir, a categoria tem comprado pacote de internet, tem comprado equipamentos, né? E a orientação nossa do sindicato, se isso estiver acontecendo, é guardar a nota fiscal e solicitar o ressarcimento por parte da escola, né? E algumas escolas têm oferecido, outras têm inclusive montado estruturas para os professores também gravarem aulas individualmente, porque essa foi a nossa orientação, tá? Como veio no primeiro momento a questão do isolamento, nós colocamos para as escolas o seguinte, não pode, nesse momento do decreto do governador, reunir professores dentro de sala de professores ou ambiente de aglomeração. Então, o ideal é que a escola ofereça o pacote de internet aos professores, ofereça o equipamento, e não sendo possível que monte uma estrutura para que o professor possa ir até a escola dar aula, desde que não tenha esse contato coletivo aí e seja uma relação só do professor com o equipamento. Então, a categoria tem aprendido coisas que nunca nós imaginamos, né? Criar aulas através dessas plataformas, criar um ambiente, ter uma situação completamente nova. Então, a categoria, hoje o Cinep divulgou essa pesquisa e a gente percebe que a categoria está de parabéns, porque os pais têm reconhecido esse esforço que a gente tem feito aí, que a categoria tem feito. Eu quero aqui agradecer os professores do Marista, do Sigma, do CEUB que estão nos assistindo, né? Os colegas do ensino superior também nunca trabalharam tanto, né? Até porque as aulas no ambiente virtual ela é diferente do presencial nas faculdades, então é uma realidade nova para todo mundo, né? Eu queria dizer para vocês o seguinte, que nesse excesso de trabalho, nós precisamos de ter mecanismo de criar o hábito numa agenda virtual ou numa agenda de papel, a gente ir anotando. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, né, dia 18, eu dei aqui X horas de aulas assíncronas diretamente com os alunos, participei de X horas aqui na minha escola de elaboração de material, de elaboração aí de conteúdos, e anotando no caderninho, porque depois a gente vai na hora em que tudo voltar à normalidade nas aulas presenciais, as escolas vão precisar de fazer o que nós chamamos de equivalência, que é justamente pegar essas aulas no ambiente virtual, o planejamento e cruzar as informações para que a gente tenha a construção do calendário de reposição. Em relação ao calendário de reposição, é importante a gente esclarecer aqui para os colegas que estão nos assistindo duas situações. Primeiro, a LDB fala o seguinte, que para ser considerado o ano letivo, nós precisamos de dois elementos. São no mínimo 200 dias letivos e no mínimo 800 horas aulas para a gente considerar o ano letivo. O que aconteceu? Logo
aí nos 20, 30 dias, primeiro do início da pandemia, o Conselho Nacional de Educação flexibilizou os 200 dias letivos, né? O que essa flexibilização ajuda depois na construção do calendário, porque se tivesse a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, nós já estamos falando aí de 2 meses e meio, né? E me parece que ainda não tem a perspectiva de voltar. Então nós teríamos que ter aula aí provavelmente até março do ano que vem. Então na hora que quebra a consecutividade dos 200 dias letivos, facilita na composição do calendário. Vocês estão compreendendo? No entanto, o Conselho não flexibilizou as 800 horas. Por isso que vai ser necessário a equivalência para que a gente consiga aí, levar em consideração essas aulas no ambiente virtual e também as aulas no ambiente presencial. Eu vou ler aqui. Rodrigo, você não acha que vai dar problema, uma vez que o calendário escolar foi para aprovação da reposição e vocês montando uma tabela para reposição? Rose Silva, olha só, Rose, eu quero só esclarecer que, na verdade, nós não estamos montando tabela de reposição, né? Cada escola vai ter autonomia de montar o seu calendário, até porque não existe perspectiva. O que nós estamos falando de calendário de reposição é a equivalência, não é calendário. A escola tem autonomia, a parte pedagógica vai ter que encaminhar para o Conselho de Educação, para a Secretaria. O que nós estamos falando é da equivalência de horas, né? Nós não vamos de forma nenhuma permitir, aí no sindicato vai brigar, que os professores se matem nesse momento de aulas no ambiente virtual e essas aulas não sejam levadas em consideração na hora de repor o calendário. Se isso acontecer, que nós esperamos que não aconteça, que tenha bom senso, que as escolas adotem esse mecanismo, que não pode ser uma por uma, né? Volto a repetir, a nossa referência do sindicato é 1 hora aula no ambiente virtual para 4 presencial. É claro que isso também não tem, é apenas uma recomendação. A gente tem solicitado lá no Conselho de Educação que o Conselho tire alguns parâmetros até para orientar as escolas, porque a gente tem percebido, Rose, que cada escola faz da sua cabeça. Uns levam em consideração 4, outros 3, uma por uma, e isso, na hora de fechar os calendários, nós teremos problema. Uma outra situação que é importante, que muita gente está nos perguntando aqui na nossa live, é que nós, na hora que nós assinamos o termo aditivo lá com o Sinep, nós estipulamos 1 semana de recesso, né? É claro que cada escola vai ter autonomia de montar o seu calendário, mas nós avaliamos o seguinte, que é completamente impossível, caso as aulas retornem amanhã, ou retornem no mês que vem, ou retornem em agosto, é praticamente impossível e a gente fechar o ano letivo sem termos uma interrupção para o recesso. Então o Sinep compreendeu e nós fechamos 1 semana lá, que já é previsto na nossa convenção, o mínimo 1 semana, quando voltar à normalidade. Nós estamos recomendando, é claro que isso vai depender muito do momento correto em que as aulas retornarão, mas nós estamos defendendo, caso a perspectiva volte agora em julho, que é conforme o decreto do governador, até então não tem outro decreto, é que essa semana de recesso ocorra lá na semana do professor no mês de outubro, para que a gente tenha 1 semana para descansar, nós e os alunos, que a gente possa dar essa continuidade. Eu quero agradecer aqui a participação de diversas professoras, né? A professora Fernanda, a professora Adri, o Eduardo, o Igor, o Hélio, a Rafaela, mandar um abraço aí para a Rafaela e todos os colegas lá do Colégio Dom Pedro, né? E dizer para vocês que vocês são heróis, né? Uma outra situação, não sei se eu fui claro, mas que as aulas no ambiente virtual, ela requer uma organização nossa para que a gente depois tenha esse direito nosso garantido na hora da construção do calendário, né? Isso é fundamental, que cada professor anote no seu caderno, anote no seu diário a quantidade de horas que tem planejado nesse ambiente virtual. Isso é fundamental para que a gente possa depois organizar. Eu quero... A Rose Silva está... Isso não é equivalência. Isso é equivalência, viu, Rose? Justamente isso que eu estou colocando. Nós não estamos falando aqui de calendário, porque cada escola tem autonomia de calendário. O que nós estamos dizendo aqui é que a equivalência no ambiente virtual ele vai ter que ser levado na hora de você montar a reposição, né? Para justamente
você até justificar isso para a Secretaria de Educação por cumprimento das 800 horas. Tá? Assis Silva, e sobre a medida provisória, vocês já falaram? Não, vou falar agora. Tá? Eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós estamos vivendo, gente, uma crise. Eu acho que eu sou professor de História e nós não tivemos na história do mundo uma crise como essa nos últimos 100 anos. Né? Nós estamos percebendo aí milhares de mortes em todo o mundo, né? As economias praticamente sendo paralisadas e o Brasil não é diferente. Né? A gente está percebendo, e aí eu quero dizer para vocês, por isso que eu digo que a nossa categoria, nós estamos de parabéns, porque com todas as dificuldades de suspensão das aulas, a gente tem conseguido tocar o ritmo. Mas, no entanto, os pais, que são os pagantes das escolas particulares, que os alunos, eles também vivem nesse contexto da economia. Né? A gente está percebendo que a maioria desses pais são profissionais do comércio, que também estão fechados, né? Que não está tendo receita. Isso vem refletindo diretamente também na estrutura das escolas. Então, o que nós estamos acompanhando? E aí nós lamentamos muito, tá, gente? Eu quero dizer que o sindicato lamenta, porque quando a gente avalia o coronavírus em todo o mundo, a gente percebe uma presença do Estado muito grande na economia, principalmente defendendo os postos de trabalho e defendendo a economia. Né? Nós tivemos agora, recentemente, os Estados Unidos injetando mais de 3 trilhões na economia, né? Pagando salários de funcionários, fazendo dinheiro circular na economia. Na Europa, nós tivemos o mesmo encaminhamento. Infelizmente, aqui no Brasil, nós demoramos 20 dias para o governo editar uma medida provisória que nós somos contra. Por quê? Porque ela, ao invés do governo injetar o dinheiro nas empresas e garantir o pagamento dos salários, a medida provisória 936, na verdade, ele transfere parte dessa crise para quem? Para os trabalhadores. Né? Então, o que o governo fez? Através da medida provisória, ele deu 2 possibilidades. A primeira possibilidade foi de suspensão do contrato. A escola suspende o contrato dos trabalhadores. Essa suspensão pode ser até por 2 meses. Né? E aí, quando suspende o trabalho, praticamente você congela a sua vida na instituição. Isso tem acontecido muito mais nos colegas da parte administrativa. Né? E aí a escola vai lá, assina, a pessoa fica 2 meses em casa, sem poder fazer nenhuma atividade, e recebe o quê? Recebe justamente o valor do fundo de garantia, o valor do seguro-desemprego. Então, isso tem feito um efeito dominó do ponto de vista da redução de salário. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos na rede particular, aqui em Brasília, mais ou menos 400 professores que tiveram a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, 400 colegas estão em casa sem receber salário, recebendo apenas o valor do seguro-desemprego durante 60 dias. E quando voltar desses 60 dias, a medida provisória garante apenas 2 meses de estabilidade. Então, a medida provisória garantiu essa suspensão, transferindo ao invés de garantir o salário na totalidade, ele garante o máximo, na caso de suspensão, o teto do valor do seguro-desemprego. A outra possibilidade que a medida provisória garante, eu quero agradecer aí a Silvia Oliveira, né, que é das creches conveniadas. Daqui a pouquinho eu vou falar, Silvia, um pouquinho também da realidade das creches. Mas então a medida provisória ela garante a suspensão e garante também a possibilidade de redução de salário. O que no nosso entendimento é aquilo que existe de mais cruel. Né? O que o governo fez? Na medida provisória ele garantiu 3 possibilidades de redução. 25% da redução do salário, 50% ou 70%. Em caso de redução, qual é a remuneração que o professor recebe? Ele vai receber sempre o percentual da sua redução pelo teto do seguro-desemprego, que é R$ 1.800. Então, por exemplo, se uma pessoa ganha R$ 2.000
e o teto é R$ 1.800, reduziu 25%, ela sai de R$ 2.000 e vai para um salário de R$ 500. É um absurdo, nós lamentamos muito, mas só para vocês terem uma ideia, mais de 1.200 professores estão nesse momento com alguma redução de salário por parte dessa medida provisória. Eu queria dizer para vocês que o sindicato, nós fomos contra, mas mesmo assim nós participamos, gente, de todos os acordos, ou da grande maioria dos acordos, por quê? Mesmo aquelas escolas que procuraram o sindicato querendo utilizar a medida provisória, nós solicitamos que essas escolas fizessem a complementação do salário. Então, por exemplo, utilizasse o benefício que o governo está garantido do seguro-desemprego e completasse. Várias aceitaram e estão completando o salário, né? Mas outras não, outras nós estamos, infelizmente, com esse salário reduzido por até 3 meses. E aí, eu queria dizer para vocês que quando voltarmos à normalidade, essa medida provisória garante esse mesmo período da suspensão no sentido também da estabilidade. Então, se você ficou 90 dias, quando você voltar, você tem a estabilidade de 90 dias para a empresa. Eu queria agradecer aqui a audiência, nós estamos com mais de 1.000 acessos nesse momento aqui à nossa live. Né? Para quem chegou agora, eu sou o professor Rodrigo de Paula. Nós estamos aqui trocando algumas experiências de como anda nesse momento de crise, coronavírus e como está o nosso trabalho no ambiente virtual. Né? A professora Gabriela está dizendo aqui, eu nunca trabalhei tanto, Rodrigo, nesse momento. Espero que a escola reconheça o meu trabalho. Nós também, Gabriela, esperamos que a escola tenha essa clareza, né? Principalmente reconheça, né? E principalmente os pais. Nós vamos agora, na próxima semana, da mesma forma que os colegas da saúde estão fazendo uma campanha, e o nosso também, muito obrigado aos profissionais da saúde. Né? A gente está percebendo aqui em Brasília que, graças ao isolamento, comparando Brasília com outros estados, nós ainda estamos numa linha de crescimento. A gente pega São Paulo, que já ultrapassando, chegando a 4.000 mortes, né, aqui no Distrito Federal. Graças ao isolamento, que foi no momento correto, o número ainda de espalhar essa crise e o vírus na sociedade, a curva está menor, mas nós precisamos, nesse momento, de muita cautela. Né? Muita gente perguntando assim, Rodrigo, você acha que as aulas voltam? A Márcia Souza está perguntando, será que volta no dia 1º? Eu queria dizer para vocês, gente, o seguinte, olha só, muita gente, e principalmente dono de escola, tem entrado nas nossas lives, no site do sindicato, e dizendo assim, o sindicato quer que os professores passem fome. O sindicato, nós não queremos e não queremos influenciar no melhor momento de voltar às aulas. O que nós estamos pedindo ao governador do Distrito Federal? Tá? Nós estamos pedindo cautela. Né? Nós entendemos que na rede particular, essas aulas no ambiente virtual, elas têm funcionado muito bem, né? Com exceção, é claro, que a gente tem uma defasagem muito na educação infantil, pela sua característica, onde a gente está, inclusive, com o maior número de colegas sendo desligados ou com a redução de salário. Então, muita gente criticando assim, o sindicato quer que a escola, que o pai retire o filho e que a gente fique sem emprego. Não é isso. Nós estamos apenas querendo que o governador não aceite pressão econômica e que volte às aulas quando a gente tiver uma garantia de que nenhum professor, nenhum aluno vai ter o ambiente da escola como ambiente de contaminação. Nós precisamos de entender, gente, que escola, faculdade, ela é uma característica diferente. Né? Quando você entra numa loja para você comprar uma roupa, a loja tem condições de fazer ali o isolamento, né, a esterilização, entrar 2 de cada vez, 1 de cada vez. Escola não, nós estamos falando aqui de turmas com 40 alunos, com uma distância aí de 1 metro, 1,5 metro entre as carteiras. Né? Nós estamos falando, só na rede particular, de mais de 280 mil alunos que circulam no transporte coletivo. Ou seja, não é uma atividade econômica da mesma forma. É isso que nós estamos dizendo e defendendo. Nós não queremos aqui entrar em polêmica quando vai ser o melhor momento, quando não vai ser. O que nós estamos pedindo para o governador é ponderação, que ele, primeiro, escute os cientistas, né, e principalmente que a gente perceba
a experiência de outros países que passaram por esse momento, que já passaram por esse momento que nós estamos passando aqui agora, né? A gente sabe que quando jamais voltaremos à normalidade esse ano, né, o que a gente vai ter que, inclusive, criar mecanismos. Nós estamos defendendo, por exemplo, no sindicato, e eu tenho dito isso, inclusive, lá no Conselho de Educação, que quando o governador voltar às aulas, nós precisamos, e aí as escolas também vão precisar de montar uma estrutura aí de procedimentos, mas nós estamos defendendo, por exemplo, um afastamento maior entre as carteiras, né, mecanismo de troca de máscaras dentro da escola, estruturas de bebedouros que não seja aquele de apertar o dedinho, que a gente sabe que a maioria das escolas ainda estão com essa estrutura, ou seja, uma série de medidas que eu tenho certeza que as escolas vão se preparar para isso, né? Agora, eu tenho certeza também, da mesma forma que o governador teve prudência em decretar esse isolamento, ele vai ter prudência em voltar o melhor momento e da melhor forma possível. Então, eu queria dizer, muita gente que diz assim, que o sindicato quer que a escola feche. Muito pelo contrário, nós estamos defendendo a vida em primeiro lugar e segundo, a manutenção dos postos de trabalho. Até porque eu dei uma entrevista na semana passada e uma professora, não sei se era professora, eu acredito que não era dona de escola, dizendo assim, sindicato, você não quer deixar a aula voltar. Eu disse o seguinte, eu disse assim, vem cá, professora, se a aula voltar amanhã, nesse clima que a gente está da curva crescente do coronavírus em Brasília, você acha que os pais vão mandar os filhos para as escolas? Não vão. A pesquisa que o Sinep apresenta hoje, o Sinep colocou as possibilidades de data de retorno com a última data aqui, nos fala a memória, no mês de julho. E os pais foram unânimes, não, eu quero estender a permanência o máximo possível que eu puder, porque o que a gente tem de mais precioso na vida, gente, são nossos filhos. Então, os pais não vão, por mais que a escola volte à normalidade, os pais não vão mandar os alunos para a escola se não tiver essa garantia por parte das autoridades de saúde. A gente precisa de compreender isso, né? É claro que nesse momento o emprego fala mais alto, né? A gente está tendo um grande número de demissões, né? Uma situação... Por isso que eu lamento muito, porque eu acho que o governo ele deveria ter uma política de ajudar principalmente as escolas a bancar a folha de pagamento, né? Nós tivemos no mês passado, vocês acompanharam pela rede social, que nós fomos ao governador, né? O Simproep solicitou, o governador, até agradecer ao governador Ibanez, ao secretário Valdetário, que nos recebeu lá, e nós convidamos o Sinep e levamos também nessa audiência o Sindeps, que é o Sindicato das Faculdades. E nós solicitamos ao governador que, embora o governo Bolsonaro tenha oferecido apenas a medida provisória para retirar parte do salário dos trabalhadores, nós colocamos que o governador poderia, através do Banco Regional de Brasília, oferecer linhas de crédito para que as escolas pequenas, principalmente da educação infantil, gente, que estão passando uma dificuldade que vocês não fazem ideia, vocês que não são da educação infantil, vocês não fazem ideia da dificuldade que os colegas da educação infantil têm passado. Então, nós solicitamos ao governador que essas escolas tivessem a garantia de alguma linha de crédito para pagamento de salário, até porque 70% a 75% das receitas dessas escolas ela é para garantir o salário. Então, o governador parece que atendeu a informação que o Sinep tem dito aí, que parece que está para assinar nos próximos dias, já assinaram esse convênio. Então, nós participamos e defendemos isso também. Então, eu quero mandar aqui um abraço para as meninas lá da creche Naí Valadares. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho das creches, né? Dizer para vocês que nós estamos aqui com mais de 4.000 colegas assistindo, Guilherme Amorim, né? Inclusive, o Guilherme tem dito aí, nós estamos, dentre esses vários absurdos do governo federal, gente, e aí eu não quero aqui polemizar, falar do Bolsonaro, acho que cada um tem a sua ideologia, mas em meio a praticamente a rede pública e maioria dos estados, há mais de 2 meses com aulas suspensas, o ministro da Educação mantém a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para o fim do ano. Isso aí é um crime, o que esse governo está fazendo, e nós estamos com a campanha
vamos entrar agora com a campanha do Adia Enem, não tem sentido a gente aumentar essa desigualdade. Vocês imaginam, os colegas da rede particular estão conseguindo dar um ritmo de aula. Agora vocês imaginam os colegas da rede pública que não estão tendo nenhum tipo de... Estão tendo algumas aulas no ambiente virtual, mas jamais compara ao ambiente da rede particular. Concorrer com todos os alunos no Enem no fim do ano. Então nós achamos justo, até por uma questão social, de que o governo adie imediatamente as provas do Enem. Não tem sentido manter o Enem com o país todo parado, milhares de pessoas morrendo, né? Os alunos muitos alunos adoecendo, porque muita gente entrando em depressão, porque o Enem já está aí, o governo não adiou. Então a gente está engrossando esse discurso, Guilherme e vários outros colegas aí, que não tem sentido o governo manter o Enem. Então a posição do Simproep é de que tem que adiar imediatamente o Enem e dar o tempo para que as escolas possam ter mecanismo de repor essas aulas, de dar o conteúdo, e a partir do momento a gente volta a restabelecer o Enem, tá, gente? Eu queria parabenizar a diretoria aqui do Simproep. Só para vocês terem uma ideia, gente, desde o primeiro momento, os sindicatos têm funcionado normalmente no ambiente virtual. A equipe do Simproep tem lá tirado dúvidas, esclarecendo o máximo possível, né? E a gente tem, é claro que não no mesmo ritmo que presencialmente, mas a gente tem conseguido adotar aí essa orientação aos professores, né? Como eu disse no início, 400 colegas já tiveram suas demissões já realizadas para a escola. Principalmente, gente, aí nós também solicitamos ao governo, o governador, uma política específica, mesmo não sendo competência, porque aqui que as escolas fizeram, logo no início, aqueles colegas que foram contratados no início do ano e que estavam em contratos de experiência, principalmente na educação infantil, a escola demitiu esses professores. E o mais grave, esses colegas que foram demitidos, que eram contratados no início do ano, eles não puderam sequer dar entrada no seguro-desemprego, porque o governo alterou. Antigamente o seguro-desemprego era para quem tinha 6 meses de vínculo empregatício, e o seguro passou agora, só tem direito ao seguro-desemprego os colegas que têm mais de 12 meses. Então nós estamos aí com mais de 400 professores demitidos e sem seguro-desemprego, passando uma dificuldade. Eu quero aqui, em nome de toda a categoria, solidarizar, parabenizar esses colegas. Esperamos que a gente passe no curto espaço de tempo por essa dificuldade. A professora Karina, inclusive a gente atende todos os dias esses professores, estamos ajudando formas de ajudar a resolver esses problemas, né? Os colegas das creches conveniadas estão perguntando aqui, Rodrigo, como fica a situação das creches, tendo em vista, a professora Rayane está aqui perguntando, tendo em vista que as creches não estão tendo aulas, né? O que acontece, Rayane? A gente precisa de compreender que as creches conveniadas ao GDF, ela segue a mesma lógica do calendário da rede pública, né? Vocês se lembram muito bem que o governador, no decreto, lá no dia 12 de março, ele deixou de fora as creches conveniadas. Então, suspendeu as aulas da rede particular, suspendeu as aulas da rede pública. No entanto, o decreto disse que as creches tinham que funcionar. O que o sindicato nós fizemos? Nós achamos que não poderia, naquele momento, o governo olhar as creches fora da educação, e nós fomos à justiça, o sindicato, nós ganhamos uma liminar, suspendendo também as aulas nas creches conveniadas, da mesma forma que as outras. Então, essas aulas elas se encontram suspensas, né? O que o governo fez? E aí nós queremos, inclusive, elogiar também essa postura. A gente sabe que boa parte dessas crianças das creches, as famílias, são famílias de baixa renda, não tem onde deixar as crianças, e muitas vezes essas crianças têm a creche como uma fonte de alimentação. Então, o que o governo fez? Ele reduziu 25% do contrato das creches e deu um cartão para as famílias de alimentação. Nós achamos interessante e continua fazendo o repasse normalmente para as instituições. Foi um pedido nosso
que eu fiz diretamente ao governador. O governador falou assim: Rodrigo, diga para os professores das creches que nós não vamos, de forma nenhuma, interromper contrato, mesmo as aulas das creches não funcionando, porque a gente sabe que as creches têm um papel social de salário, de manutenção, aluguel que os gestores das creches têm que pagar. Então, nós temos essa garantia. Claro que as creches, ao retornar às suas atividades, nós teremos também aí de construir da mesma forma um calendário específico, porque o calendário das creches provavelmente ele vai atender o calendário muito próximo da rede pública. Eu quero aqui agradecer uma pessoa especial, o professor Marcão. Marcão foi um dos incentivadores aqui dessa live, viu, Marcão? Eu dizer que na semana que vem nós vamos marcar uma outra live, inclusive com temas específicos, viu, Marcão? Nós vamos tentar organizar, eu estou fazendo aqui a live aqui de casa, mas nós vamos tentar fazer uma live com máscara e trazendo profissionais da área de saúde, trazendo colegas que trabalham especificamente com o Enem, para a gente trocar experiências e esse mecanismo ser o processo nosso aqui de comunicação. Quero agradecer aí pelo carinho também da Cristiane, lá do Bruno, do Guilherme, da Paula, da Leide, da Alaide, de vários professores. Como eu disse no início, a gente está com quase mais de 4.000 colegas assistindo a live nesse momento. Uma outra situação que eu queria dizer para vocês também, muita gente questionando, né, como é que fica os nossos direitos das convenções coletivas nesse momento, né? Eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós, todo mundo se lembra que no ano passado, nós assinamos a convenção coletiva por 2 anos. Já é praticamente a 4ª convenção, a 4ª campanha salarial que a gente assina convenções por 2 anos. Então, significa que no caso específico das escolas, nesse momento a convenção ela só perde a sua validade no próximo ano, no fim de abril de 2021. Então, nós recebemos na semana passada, e eu quero esclarecer, que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar agora, nós recebemos uma carta do Sinep na semana passada, do Sindicato das Escolas, solicitando que o sindicato não assinasse um documento aditivo à convenção coletiva, dizendo que prorrogaria o reajuste que seria agora em 1º de maio. Né? Sobre a alegação de que se as escolas tivessem que pagar o reajuste, iriam ter que demitir professores, porque as escolas não estão recebendo mensalidade e tal. E aí nós colocamos o seguinte: tudo bem, nós convocamos a nossa comissão de negociação, e aí eu quero agradecer o professor Jairo, que faz parte da comissão, o professor Clécius, né? O professor Marcão, vários colegas aí da diretoria, o professor Trajano, né? O James, né, que é também da comissão, o professor Otávio, e nós fizemos uma reunião da comissão para avaliar a proposta do Sinep. E nós demos a seguinte devolutiva: tudo bem, nós concordamos que agora em maio não tenha um reajuste, que fique para o próximo ano, desde que o Sinep assine conosco um aditivo à convenção coletiva, dizendo que nenhum professor vai ser demitido até o ano que vem. E aí nós topamos, dessa forma, abrir mão do aumento, desde que as escolas assinassem um documento de que, a partir de agora, nenhum professor pudesse ser demitido e que os colegas que foram demitidos tivessem a oportunidade de serem readmitidos. E aí o Sinep rechaçou essa proposta, não aceitou a proposta, então continua, nesse momento, valendo o reajuste a partir do próximo mês. Qual vai ser o índice de reajuste? Nós precisamos de entender o seguinte, que nós garantimos a reposição da inflação pelo INPC. Então, o que aconteceu? No início, logo nos últimos 2 meses, com a crise do coronavírus, nós tivemos a economia que tinha um efeito crescente, ela teve um efeito decrescente. Então, nós tivemos já pelo 2º mês consecutivo uma deflação. Embora a gente tenha dúvida de que isso tenha sido até manipulado pelo governo, porque quando a gente vai ao supermercado, o arroz num dia é um preço, no outro dia é outro preço. Então, mas o governo disse, através dos institutos que medem a inflação, de que nós estamos em deflação. Então, a inflação acumulada desses últimos 12 meses, deu índice de 2,46%.
Então esse será o reajuste que nós vamos ter que sofrer, que nós vamos recepcionar a partir do próximo mês na hora aula. Tá? Então o reajuste será de 2,46 já no próximo salário. Né? As escolas terão que calcular esse reajuste, né? E então a convenção ela continua valendo. A gente queria dizer para vocês que a gente tem sofrido uma pressão muito grande por parte de diversas escolas querendo mexer em carga horária, reduzir salário. Nós tivemos aqui, por exemplo, uma grande escola que chegou a retirar a janela dos colegas dos professores, dizendo que se os professores estão em casa não tem janela, e o espírito da janela não é esse. A janela garante que aquele professor tem que receber porque ele não consegue se recolocar naquele momento em outro contrato de trabalho. Então nós já fizemos uma notificação a essa escola e se não voltar atrás nós vamos entrar na justiça. Né? Então assim, a gente está bastante vigilante, nós estamos bastante vigilantes à manutenção da convenção coletiva. É claro que nós estamos solidários a esse momento que as escolas estão passando e não é discurso, as escolas estão passando dificuldade, porque as famílias também estão passando dificuldades. Né? Nós tivemos, por exemplo, um projeto de lei aqui na Câmara, que nós trabalhamos junto com o Sinep contra esse projeto de lei que queria reduzir em 30% as mensalidades. Nós conseguimos contornar na Câmara Legislativa. Né? O que aconteceu lá foi uma lei que, na verdade, a escola parcela as mensalidades nesse período em 4 vezes, mas a redução não foi aprovada, porque nós entendemos que se aquele projeto fosse aprovado, nós teríamos 30% da diminuição das receitas da escola e, consequentemente, as escolas iriam cortar também no salário dos professores. A professora Sara está perguntando aqui, queremos saber o dia do retorno. Viu, Sara, o que acontece? Até então, o decreto que está em vigente é que o retorno seria no dia 1º de julho. Mas é claro que isso vai ainda, o governador ainda não disse se vai prorrogar. Ele tem dado algumas entrevistas aí de que estava defendendo que o retorno das aulas fosse somente em agosto, as aulas presenciais. E o sindicato, a gente não quer entrar na discussão de data. O que nós queremos é que tenhamos garantias por parte das escolas, por parte do governo, de que os professores nem os alunos terão risco de ser contaminados. Nós não queremos aqui, diferente de que muitos donos de escola dizem, tentando jogar a categoria contra o sindicato, o que o sindicato está defendendo, não está defendendo a volta das aulas. Nós não vamos defender a volta das aulas, nós estamos defendendo a vida e a saúde dos professores e dos alunos. Então, quem tem que, da mesma forma que o governador teve aí elementos para decretar a suspensão das aulas, ele também terá elementos para sustentar a volta das aulas. Não vai ser o sindicato, o Sinep, o Simproep, que vai dizer o melhor momento. Quem tem que dizer são as autoridades de saúde. A gente tem percebido aí que eles têm voltado aí na medida do possível, né, o comércio, mas eu volto a repetir, a escola não é a mesma forma do que uma loja de roupa, do que uma loja de calçado. Escola é um ambiente onde nós temos grandes concentrações de seres humanos e nós temos que ter todas as garantias e todas as normas sanitárias garantidas. Então, respondendo à pergunta, o sindicato não defende nenhuma data, nós defendemos mecanismo de volta da melhor forma possível, tá? Então, a gente está percebendo aqui, muita gente assim, com confusão, escola... Eu queria dizer para vocês que estão nos assistindo, né, que a gente... volto a repetir, cada escola tem autonomia de construção do seu calendário, mas nós queremos que as escolas levem em consideração, na verdade, as aulas online. Né? E uma outra coisa que nós estamos defendendo, a Lucélia também está defendendo isso, que é o seguinte, que as aulas, o Sinep também parece que tem defendido isso, que quando o governador voltar à normalidade, que a gente tem ainda um tempo de transição entre as aulas no ambiente virtual e as aulas no ambiente presencial. O que nós estamos defendendo no sindicato, vou dar um exemplo, eu, Rodrigo, estou defendendo o seguinte, uma turma de 30 alunos, tá? A escola garanta que dos 30 alunos, 15 alunos assistam a aula dentro da escola, que faça o rodízio,
que a escola coloque uma câmera como essa, que está aqui na minha frente, que é uma câmera super simples, e que os outros 15 alunos assistam a aula de casa. E que a gente vá revezando 15, de forma que a gente tenha um espaçamento maior entre uma carteira ou outra. Isso é completamente possível, né? E aí um dia 15 alunos podem assistir a aula presencialmente, os outros 15 alunos em casa, e vai criando um mecanismo de controle, né? Uma outra situação que a professora Esté está perguntando, eu já respondi, vou responder novamente, que essas aulas online, pelo parecer número 33 do Conselho de Educação, elas serão contabilizadas para efeito de horas e de dias letivos. Cada escola, por isso que é fundamental, eu iniciei aqui a nossa live dizendo isso, que cada professor anote a quantidade de horas que tem trabalhado no ambiente virtual, né? Não existe legislação que regulamente a equivalência de horas no ambiente virtual para horas no ambiente presencial. O sindicato, nós defendemos isso porque nós temos estudos por parte do Ministério da Educação, de vários estudiosos que subsidiaram a educação à distância, que 1 hora no ambiente virtual equivale a 4 horas no ambiente presencial. É claro que as escolas, algumas vão aceitar, outras não vão, por isso que a gente está, inclusive, solicitando ao Conselho de Educação que minimamente tire essas diretrizes. Então, esse debate ele vai vir aí provavelmente quando tiver mais claro esse calendário de reposição. E aí eu quero alertar, principalmente para os donos das escolas que estão nos assistindo nesse momento, e tem vários donos de escola nos assistindo, é que nós assinamos um aditivo com a convenção do Sinep, limitando essa jornada também da educação das aulas virtuais. O que a gente está percebendo é que os professores estão trabalhando 4, 5 vezes mais no ambiente virtual do que no presencial. Por isso que nós estamos recomendando à categoria que anote, porque aqueles exageros nós vamos, no segundo momento, cobrar, orientar essa cobrança de hora extra, tá? Nós já estamos aqui, gente, chegando aí a mais de 50 minutos da nossa live, e eu queria dizer para vocês que esse assunto não se encerra, né? A gente está programando aqui no sindicato, uma vez, pelo menos a cada 2 semanas, ou se tiver o caso, uma vez por semana, nós vamos trazer um tema importante aqui da categoria. Foi até uma sugestão do Marcão. A gente vai discutir saúde, né? Nós vamos discutir o Enem, nós vamos discutir, inclusive, troca de experiências, de melhores plataformas para os professores trabalharem nessas aulas no ambiente virtual. Volto a repetir, é uma realidade nova para todo mundo, porque a educação básica ela não é permitida, aula no ambiente virtual, e a gente tem excelentes iniciativas de professores que a gente pode trocar aqui através das nossas lives, essas trocas de experiência. Eu queria dizer para vocês que nenhuma pergunta, estou vendo aqui que nós estamos com centenas de perguntas, que amanhã nós passaremos todos os dias respondendo as perguntas aqui no chat do sindicato, né? E, então não vai ficar nenhuma pergunta sem resposta. Amanhã nós vamos, toda a equipe do Simproep, aí do jurídico, eu particularmente, a professora Karina, né, os nossos advogados, nós vamos aí amanhã o dia todo responder todos esses questionamentos, essas dúvidas que vocês estão colocando aqui na nossa live. Eu queria dizer para os colegas do ensino superior, porque diferentemente do Sinep, esse ano a database ela terminou em 1º de maio. O que nós fizemos com as faculdades? Tá? Nós assinamos um termo aditivo, a convenção coletiva prorrogando todas as cláusulas da convenção até o fim do ano, e nós já estamos com as 2 comissões já discutindo virtualmente como será esse reajuste também do ensino superior. Dos colegas das creches conveniadas, nós também já entregamos a pauta ao sindicato das creches conveniadas, e nós também já solicitamos a prorrogação da convenção. Então, nós estamos com todo o processo jurídico garantido, né? E dizer para os colegas das creches não desanimarem, porque a gente está acompanhando praticamente diariamente essa movimentação dentro da Secretaria de Educação, porque as creches conveniadas ela envolve uma outra lógica, que é a lógica
de repasse, a lógica de calendário da secretaria, mas nós estamos também bastante preocupados com a situação da mesma forma que vocês das creches. Estamos, inclusive, solicitando uma estratégia diferente para as creches, né, que as creches possam, estamos defendendo isso para o secretário de Educação e também para o governador, que as creches possam, da mesma forma que a rede particular, adotar essas aulas no ambiente virtual para já ir diminuindo essa reposição que possivelmente vai acontecer, provavelmente que terão que ocorrer também nas creches conveniadas. Então, eu quero tranquilizar, mais uma vez aqui para finalizar a live, agradecer aí a audiência, né, de todo mundo, né, dizer que o sindicato continua firme, mandar um abraço aqui da professora Karina e de todos os nossos diretores do sindicato, né, pedir o apoio de vocês da categoria, porque nunca na história dos últimos 100 anos recentes a gente tem passado uma crise tão grande na sociedade como essa, né? E que o isolamento ele é fundamental nesse momento, gente. Quem acompanha, e é fundamental que a gente pesquise como os outros países que já começaram essa pandemia lá atrás, como que eles têm superado, né? Nós estamos agora, por exemplo, observando a retomada das aulas na própria China, na Coreia. Tudo isso a gente tem que observar para a gente seguir os bons exemplos, e os bons exemplos nos relatam que nesse momento o isolamento ele é fundamental, né? A cada uma pessoa contaminada, contamina 20 pessoas. Então a gente precisa, mais do que nunca, de manter o isolamento, de cuidar da nossa saúde, cuidar das nossas famílias. É isso que o Simproep quer nesse momento, e desejar aí uma boa isolamento para todo mundo. E mais do que nunca, voltar a dizer, a categoria nunca trabalhou tanto. A pesquisa do Sinep, divulgada hoje, diz que justamente isso, que os pais estão satisfeitos com as aulas no ambiente virtual, e essas aulas, graças a esse trabalho que nós estamos nesse momento fazendo, mesmo sem as condições tecnológicas, a categoria desde o primeiro dia tem gravado aulas, montado estúdio, as famílias têm se envolvido, né? A gente recebe lá do sindicato, é até engraçado, a gente recebe ligação de marido, de esposa de professor, dizendo, você tem que brigar lá naquela escola, porque meu marido está a noite toda gravando, minha esposa está a noite toda gravando aula do celular. Ou seja, a gente está percebendo que nós não temos mais vida própria com as nossas famílias. Então, o nosso abraço e a compreensão também de todos os familiares, né? E nós esperamos que esse reconhecimento ele seja feito aí, e a gente está percebendo isso por parte de todos os pais. E queria também agradecer aqui, várias autoridades estão nos assistindo, o secretário de Educação, né, o secretário lá do gabinete do governador, Valdetário, todos estão nos assistindo nesse momento. Agradecer aí vários deputados da Comissão de Educação que estão nos assistindo, e dizer que a posição do sindicato nesse momento é voltar às aulas quando nós tivermos a garantia de que nenhum aluno, nenhum professor correrá risco de ser contaminado, tá bom, gente? E as aulas virtuais continua no ambiente da melhor forma possível, é claro que sem exagero, porque se tiver exagero, nós vamos orientar a categoria a pedir hora extra. Então, muito obrigado aí, nós vamos responder todos os questionamentos, as dúvidas aqui no nosso chat, tá? E na próxima semana nós teremos aí provavelmente uma live com algumas autoridades da área de saúde, discutindo um pouco como anda a saúde da nossa categoria, né? Muitos professores entrando com atestados de depressão, né, com síndrome do pânico. Então a gente precisa também de discutir um pouco algumas orientações por parte de especialistas da educação, e a nossa próxima live vai ser com o tema Saúde do Professor em Momentos de Pandemia, tá bom, gente? Então, muito obrigado, agradecer a toda a equipe do Simproep, os nossos funcionários, que nos ajudaram aí, inclusive, a manter essa mini estrutura aqui em casa, né, com todas as dificuldades, e a gente também vai estar divulgando aí a pesquisa que o Sinep divulgou. Nós vamos também socializar ela no nosso site, no nosso canal de comunicação, tá bom, gente? Então, muito obrigado, né, que a gente possa, com a graça de Deus, no curto espaço de tempo, passar toda essa dificuldade, e eu tenho certeza que a escola, nem os professores, nem o ambiente escolar
será o mesmo após a crise da pandemia e do coronavírus. Nós seremos pessoas melhores e, sem dúvida nenhuma, nós teremos aí uma atenção completamente especial, principalmente esperamos da valorização dos professores, né? A gente tem recebido vários elogios dos pais dizendo, eu serei um pai diferente porque eu estou percebendo agora que o trabalho dos professores, mais do que nunca, merece todo o nosso elogio, tá bom, gente? Então, uma salva de palmas para vocês aí que garante essa educação de qualidade. Muito obrigado a toda a equipe do Simproep, né? E amanhã nós estaremos o dia todo respondendo todos os questionamentos, tá, gente? Então, fiquem com Deus.